A trama começa com um famoso jogo de realidade virtual chamado Newgate, mas rapidamente se transforma em um jogo mortal quando os jogadores não conseguem sair. Se morrerem no jogo, também morrem na vida real. A única maneira de escapar é vencendo o jogo. O protagonista, Xena, está determinado a chegar até o final. Ele se prepara para enfrentar o chefe final, enquanto seus NPCs o alertam para ter cuidado. Durante a luta, Xena consegue cortar uma das asas do chefe, mas ele se regenera rapidamente. Então, Xena decide atacar com o movimento mais rápido, ATT, conseguindo reduzir o HP do chefe. O chefe tenta se regenerar novamente, mas Xena desfechou o golpe final, derrotando-o. Com isso, ele recebe vários títulos e o sistema do jogo anuncia que o chefe final foi vencido, permitindo que os jogadores finalmente saiam. Xena verifica seu pergaminho para ver quem lidera o jogo, mas descobre que ele é o último jogador restante. Ele se prepara para sair, mas de repente um portão se abre, o que o deixa confuso, pois acreditava que a derrota do chefe era o último evento do jogo. Ele acorda em um campo fora do jogo e sente que tudo está muito real para ser apenas um jogo. Ao conferir suas estatísticas, percebe que elas aumentaram graças aos títulos que obteve ao derrotar o chefe. Quando tenta sair, não encontra a opção de logout e percebe que está sem conexão de rede, o que o faz questionar como ainda está jogando sem internet. Ele usa um item para tentar encontrar o caminho de casa, mas no trajeto, vê uma cidade que não estava lá antes. Ao chegar perto de sua casa, ele nota uma garota sendo arrastada por alguns homens. De repente, um monstro aparece, e eles fogem, mas Xena consegue salvar a garota e levá-la para sua casa. Ela se apresenta como Tiara e agradece pela ajuda, acreditando que ele é amigo de seu mestre, mas Xena não sabe de quem ela está falando. Tiara menciona que todos conhecem Xena do Santuário da Lua, o que o surpreende, pois Xena é um de seus personagens de apoio. Xena começa a desconfiar e explica que são velhos amigos, mas Tiara não quer falar sobre isso, pois o consideram estranho. Ela se oferece para entregar uma mensagem para Xena, mas exige 1000 joias pelo serviço. Xena, então, mostra uma moeda e explica que só tem uma unidade de vendaval. Tiara fica surpresa, perguntando se ele usou uma caixa de itens, pois apenas os reis podem utilizá-las. Ela também fica maravilhada com a moeda de Gail, que vale 10 bilhões de joias, e comenta que podem ser encantadas. Xena observa que, no jogo, uma Gail era a menor moeda disponível. Tiara começa a se perguntar quem ele realmente é, e Xena responde que é um humano elevado, mas logo descobre que apenas 6 humanos elevados existiam no mundo e desapareceram há 500 anos, durante o crepúsculo da prosperidade. Xena fica confuso e questiona como ela não sabe sobre esse evento histórico, onde milhares de pessoas desapareceram, mas ele percebe que ela está falando sobre o logout em massa, o grande incidente em que muitos jogadores saíram do jogo simultaneamente. Ele se dá conta de que foi enviado 500 anos para o futuro dentro do jogo. Ele agradece a Tiara por lhe ensinar isso e lhe oferece Gail como um sinal de gratidão. Tiara fica feliz com o presente e comenta que o dinheiro será útil para ela, já que os elfos são conhecidos por sua habilidade em magia. Xena, então, pergunta como ela sabia que ela era uma elfa, e Tiara explica que Xena colocou um feitiço de ilusão nela. Xena fica curioso sobre o motivo disso, e Tiara revela que elfos com cabelo preto são vistos como um mau presságio. Ela foi expulsa de sua aldeia por ser constantemente atacada por monstros, e Xena a resgatou, alterando sua aparência para mantê-la segura dentro de uma loja protegida por uma barreira. Tiara vive assim há 100 anos. Xena começa a entender por que o javali apareceu e, ao analisá-la, descobre que ela está sob uma maldição que se manifesta aleatoriamente. Ele sabe como quebrá-la e usa uma magia de purificação nela. Embora apenas parte de seu cabelo tenha voltado ao normal, Tiara fica emocionada com a melhora. Eles tentam sair da barreira, mas, ao contrário do esperado, não são atacados. Tiara chora de alegria. De volta ao Santuário da Lua, Tiara explica que Xena ainda levará algum tempo para voltar, e Xena decide explorar a cidade para aprender mais sobre esse novo mundo. Tiara lhe entrega uma carta de recomendação, que permitirá que ele passe pelo posto de controle da cidade, dando início a uma nova fase em sua jornada. Ela pensa que é um gesto exagerado, mas quer expressar sua gratidão de forma ainda mais sincera. Promete avisá-lo assim que Xena retornar, e então Xena agradece antes de seguir seu caminho. Ele entra na cidade de Bari, onde o guarda explica que a carta de recomendação que ele possui é de grande valor, pois é válida em outros reinos e pode até garantir uma audiência com o rei.
O guarda o acompanha até a guilda dos aventureiros, onde Xena tenta se registrar como aventureiro. A recepcionista informa que as inscrições acontecem no primeiro andar, então ele segue para lá. Ao chegar, percebe que a recepcionista é muito parecida com a anterior, e ela revela que a outra era sua irmã gêmea, Célica. Ela se apresenta como Célia. Xena espera por seu cartão de aventureiro, quando Célica aparece com algo para comer. Ele começa a comer, mas ela continua observando-o, o que o faz questionar o motivo de seu olhar fixo. Ela pede para verificar a carta de recomendação de Xena, e ele descobre que o mestre da guilda está logo atrás dele. Eles começam a conversar, e o homem se apresenta como Barlu. Ele coloca outra carta de recomendação ao lado da de Xena e, ao vê-las juntas, percebe que ambas são autênticas. Barlu explica que cartas de recomendação são extremamente valiosas, pois funcionam como a forma mais confiável de identificação e concedem acesso a vários lugares importantes. Muitas pessoas tentam roubá-las, então seria um desastre se caíssem nas mãos erradas. Ele pede que Xena as destrua se não puder protegê-las, mas Xena garante que as manterá em segurança, já que Tiara confiou nele. Barlu, contente com a resposta, acredita que eles irão se dar bem, pois ambos são reconhecidos pelo santuário. No dia seguinte, Xena vai buscar seu cartão de aventureiro, e Célica percebe que ele está usando roupas novas. Ele comenta que seu traje anterior era muito chamativo para um aventureiro de baixa classe. Célica lhe entrega o cartão e explica que existem 9 classificações de aventureiros, começando de G, e que ele pode subir até o rank Double S completando missões. Porém, ele só poderá aceitar missões até 2 ranks acima de seu nível atual. Xena aceita uma missão de coleta de ervas e se despede de Célica, que fica pensando em como ele é diferente dos outros aventureiros. Mais tarde, vemos Xena frustrado na floresta. Ele tem procurado por horas, e lembra que essa missão era para iniciantes no jogo. De repente, nota um inimigo no radar, e ao se aproximar, descobre que se trata de um Jack com uma caveira no rosto e nível 359. Ele encontra uma carruagem quebrada e decide investigar. Ao perceber que o monstro é único e está empunhando uma espada de luz, ele decide atacá-lo, mas logo percebe que seu ataque não é eficaz, e sua espada já está danificada. Sem alternativas, ele desbloqueia um novo limite e, com um golpe, elimina o monstro. A espada voa para longe, e Xena se arrepende, pois queria mantê-la. O monstro deixa cair uma pedra preciosa, que ele decide pegar. A espada cai no castelo, e os guardas ficam confusos com o ocorrido, se perguntando o que fazer. A princesa Rion ordena que chamem um avaliador para examinar a espada e investigar quem a atirou no castelo, acreditando que quem fez isso deve ser muito forte. Xena anda pela cidade e vê soldados feridos. Um guarda explica que uma patrulha de 12 homens foi atacada pelo Jack com a caveira, mas apenas 4 conseguiram voltar. Xena se dá conta de que a carruagem quebrada era deles. O guarda também menciona a espada que foi jogada no castelo, o que faz Xena se sentir culpado pela confusão. De volta à guilda, Célica percebe que os aventureiros se reuniram para derrotar o asterisco Jack asterisco com a caveira, mas Xena revela que já o matou e mostra a pedra preciosa que ele pegou, deixando todos surpresos. Ela grita que uma única pessoa não seria capaz de derrotar um monstro desse nível, mas fica vermelha quando se aproxima demais de Xena. Alice, uma colega de Célica, aparece e Célica lhe conta que Xena derrotou o asterisco Jack asterisco com a caveira. Xena explica que não tem provas, pois o equipamento do monstro não era valioso o suficiente para ser levado. Alice acha estranho, já que até equipamentos de nível B podem valer uma fortuna, e pede para Célica analisar a pedra preciosa, pois acredita que ela contém mana do monstro. Célica pergunta sobre a frequência de monstros com a caveira, e Alice explica que muitas pessoas morrem nas florestas do norte devido aos monstros, e que as almas desses mortos podem se fundir com a mana, criando um ambiente perfeito para os mortos-vivos. Contudo, ela também menciona que a floresta não possui muita mana, então não se esperaria um morto-vivo de nível tão alto. Xena revela que o asterisco Jack asterisco tinha nível 359, o que choca as duas. Célica corre para analisar a pedra, e Alice comenta que, se isso for verdade, Xena é mais forte do que um grupo inteiro de aventureiros de alto nível. Ela pede que ele mantenha isso em segredo, já que Xena não quer chamar a atenção. Mais tarde, Xena vai a um restaurante e, enquanto espera, um homem aparece repentinamente, empunhando uma lança lendária chamada Venom, e se senta ao lado dele. O homem se apresenta como Avis e assume que Xena é um novo aventureiro, mas logo percebe que ele está além da média.
Xena explica que está no seu terceiro dia e que vem do campo. Avis então comenta que o chamam de vampiro, pois ele caça muitos mortos-vivos e sugere que isso se deve à sua aparência pálida. Isso deixa todos ao redor nervosos, mas Avis ri e revela que o verdadeiro motivo é sua lança, que drena a vida. Após a refeição, Xena vai à biblioteca para pesquisar sobre o declínio da glória há 500 anos, mas não encontra muitos registros. Enquanto isso, Barlu e seus colegas discutem sobre o asterisco Jack asterisco com a caveira, se perguntando quem teria derrotado um monstro desse nível sem levar seu equipamento. Alice comenta que Xena provavelmente é mais forte do que um grupo de aventureiros, e todos começam a questionar a conexão entre a espada jogada no castelo e o monstro derrotado. Barlu se pergunta como seria essa espada e, durante a noite, Alice revela que a lâmina tem 2 metros de comprimento, feita de aço mágico e encantada com o elemento luz, tornando-a tão poderosa quanto um tesouro nacional. Barlu fica surpreso, reconhecendo que é uma arma lendária. Alice, então, pensa que não pode ignorar alguém que derrotou um monstro com uma espada tão brilhante. Xena, mais tarde, sente alguém observando enquanto come na praça. Ele oferece comida a uma garota que parece estar em dificuldades. Ela se apresenta como Melie, uma órfã da igreja. Avis aparece e explica que Melie é uma órfã que sempre foge da igreja, e ele sempre precisa encontrá-la. Xena, então, decide ir para casa, mas Melie se aproxima dele e sussurra em seu ouvido, pedindo para que ele a resgate uma raposa na floresta. Xena pensa que isso pode ser um bom passatempo até Shea retornar, mas logo se dá conta de que esqueceu de deixar uma mensagem para Tiara. Então, ele vai até o Santuário da Lua e pede a Tiara para entregar sua espada a Shea. Quando Tiara a vê, ela comenta que apenas Xena ou Shea poderiam usar aquela espada, pois se trata de uma arma antiga e poderosa, e ela sente medo dela. Xena acredita que seu poder é devido aos monstros que ele derrotou para forjar a espada, mas Tiara fica curiosa sobre sua obsessão por monstros lendários. Ele pede a ela para mantê-la segura, e lhe entrega cartas mágicas para manter em contato. Tiara fica surpresa, perguntando por que ele não envia diretamente para Shea, e ele explica que tentou, mas sem sucesso. Quando ela tenta enviar uma carta e recebe a confirmação de que está funcionando, Xena percebe que ainda não conheceu Shea neste novo mundo. Tiara então pede mais cartas, pois deseja estudar o item, e ele lhe dá mais algumas. Antes de sair, Xena vai à Floresta do Norte, em busca da raposa. Enquanto caminha, encontra um santuário e, ao entrar, percebe que a raposa está dentro de um templo. Ele percebe que a raposa está envenenada e amaldiçoada, e rapidamente a cura, o que faz com que um exército de mortos-vivos seja revivido. Ele usa sua lança para derrotar os esqueletos, mas os monstros começam a sair de estátuas. Xena enfrenta 2 demônios de nível 600, que atacam com grande ferocidade. Ele usa sua habilidade de asterisco Shadow Binding asterisco para aprisioná-los, mas eles conseguem escapar com uma cortina de fumaça. No meio da batalha, ele percebe um círculo mágico onde a névoa não entra e usa esse local para vencer os inimigos com um golpe certeiro. Depois de derrotar os lobos, a raposa se aproxima de Xena, que descobre que ela é um elemental, uma das criaturas mais poderosas do jogo. Ele a chama de Yuzurra, e ela aceita o nome. Ela parece entender Xena, que sente que algumas coisas estão diferentes em relação ao jogo. Enquanto isso, Shea recebe a carta de Tiara e fica surpreso com o item mágico. Ele começa a refletir sobre quem seria o mestre de Xena e o que ele está fazendo nesse novo mundo. Xena decide fazer um paca com Yuzurra, o que permite que ela se esconda de olhares curiosos. Ele fica feliz com a conexão com a raposa e decide ir para a guilda, onde relata a invasão dos mortos-vivos na floresta. Ele também aceita uma missão especial para o orfanato próximo à igreja. Ao chegar, conhece Tria, a responsável pelo orfanato, que o leva até Melie, que fica emocionada ao vê-lo. Ele também pergunta sobre o pedido da missão, e Tria revela que está procurando uma habilidade de purificação para ensinar, pois a neta do antigo padre precisa aprender essa habilidade para herdar a igreja. Xena concorda, mas pede em troca informações sobre Melie e sobre a igreja. Tria hesita, mas Melie garante que ele não representa um problema, então ela aceita. Tria revela que Melie possui o título de Compositora Estelar, uma habilidade rara que permite ter visões que nunca falham, e Xena se dá conta de que essa habilidade é extremamente poderosa. Xena é apresentado à neta do antigo padre, que se apresenta como Rashia, mas acaba mordendo a língua enquanto fala. Tria, que está com ela, explica que Rashia pode ser um pouco desastrada, mas é muito dedicada. Eles começam a conversar,
mas Avis de repente aparece, tentando descobrir quem aceitou a missão. Quando descobre que foi Xena, ele pergunta sobre suas intenções. Rashia tranquiliza Avis, dizendo que confiou em Xena depois de vê-lo em ação. Avis então se interessa pela habilidade mencionada por Xena, e ele explica que Rashia pode aprendê-la após derrotar 200 criaturas Undyad de nível superior a 150, enquanto seguram o orbe sagrado. O grupo fica chocado com a dificuldade da tarefa, mas Xena garante que pode enfraquecer os monstros para que Rashia consiga dar o golpe final, e que ele já tem o orbe, tornando a missão mais fácil. Rashia, embora surpresa, promete dar o seu melhor. Avis, percebendo que Xena não é uma pessoa comum, decide acompanhá-los. Ele começa a refletir que só há uma explicação para as habilidades de Xena e pergunta se ele é um escolhido. Alguém com conhecimentos ou um título que não deveria ter. Xena responde que não se trata de memórias de uma vida passada, mas sim de informações sobre itens e monstros. Xena descarta a ideia de ser um escolhido. Durante a conversa, Xena percebe que Avis, apesar de seu jeito ríspido, é uma pessoa que se importa muito, principalmente com as crianças do orfanato, e o considera um herói. Avis tenta minimizar, dizendo que isso acontece apenas porque ele fica irritado com as crianças chorando. Xena sorri, achando engraçado como Avis tenta esconder a verdade. Xena então recebe uma mensagem de Tiara, que menciona que Shea voltará em breve. Ele fica surpreso ao perceber o quanto Tiara havia perguntado sobre ele. Em seguida, uma nova notificação chega. Sua carta de recomendação aparece. Avis também revela que tem uma, deixando Xena surpreso ao perceber que tem algo em comum. No dia seguinte, o trio segue para os Campos Fantasmas, onde encontram os Undyad. Xena cria uma barreira para prendê-los, enquanto Avis imobiliza suas pernas, permitindo que Rashia os finalize usando magia de cura, que também causa dano adicional aos Undyad. Eles continuam essa estratégia até alcançarem uma barreira que contém monstros mais fortes. Avis usa sua carta de aventureiro para passar e eles continuam enfraquecendo os monstros para que Rashia consiga dar o golpe final. Xena explica que, quando ela aprender purificação, ela estará no nível 150. Enquanto isso, Shea, do outro lado dos Campos Fantasmas, derrota facilmente um deck de rosto de crânio, impressionada com a facilidade de sua vitória devido à sua nova espada. O cavaleiro que a acompanha se preocupa com o grupo de Xena, mas Shea se oferece para lidar com isso. Ela chega na última hora, derrotando os Undyad e destruindo o núcleo do monstro rapidamente. O comandante, que estava prestes a ordenar a retirada, agradece a ela, mas Shea explica que só conseguiu por causa do enfraquecimento dos monstros. O comandante, no entanto, sabe que há algo mais e lembra que várias criaturas Undyad incomuns apareceram no último mês, não conseguindo acreditar que ela tenha derrotado um monstro que toda sua equipe não conseguiu. Ele percebe que ela possui a força de alguém que já enfrentou os altos humanos e ela decide procurar mais Undyad na área, lembrando que eles podem chamá-la usando os itens que ela deu a eles. De volta aos Campos Fantasmas, Avis enfrenta outro Jack de rosto de crânio e o derrota facilmente, permitindo que Rashia dê o golpe final. De repente, ela é cercada por uma luz dourada, e Shea assegura que isso é normal quando alguém aprende uma nova habilidade. Rashia fica confusa, mas logo percebe que pode agora ajudar a salvar os órfãos. Xena sugere que descansem antes de deixar a área, mas Yuzurra, de repente, sente uma presença estranha no céu. Avis fica preocupado, mas Rashia acha o fenômeno bonito. Avis revela que se trata da matéria mágica dos Undyad, que, ao serem drenados, formam uma massa no céu, que depois se transforma em um gigantesco Jack de rosto de crânio. Eles logo percebem que é um Lorde de Crânio, de nível 804, um monstro capaz de destruir uma nação inteira. Xena teme que o selo que aprisiona a criatura não seja suficiente. O Lorde de Crânio, então, salta para o céu e, com um único golpe, destrói a barreira. Eles não conseguem acreditar que ele quebrou a barreira tão facilmente e Rashia, em desespero, cai no chão. Eles decidem fugir, mas o Lorde de Crânio solta um rugido e invoca um exército de Undyad para cercá-los. Avis sugere lutar para abrir caminho e fugir, mas a atitude de Xena muda e ele explica que ficará para enfrentar o monstro. Avis tenta convencê-lo a ir embora, mas Xena retira seu limitador e pede que o grupo volte para a cidade. Avis compreende a decisão e começa a fugir com o grupo, enquanto Xena cria um caminho para a saída. Xena então invoca sua espada, e Yuzua usa seu fogo para enfrentar os Undyad, mas o Lorde de Crânio continua a invocar mais monstros. Xena realiza um ataque poderoso, criando uma cratera no chão, o que atrai a atenção de Shea.
Ela aparece e Xena, vendo um marcador azul em seu mapa, percebe que ela é sua aliada. Eles se reencontram e, rapidamente, a situação se torna crítica. Shei cria uma barreira para que possam conversar e, ao se abraçarem, ela chora e chama seu nome, revelando a saudade que sentia. A mana de Shei começa a se esgotar, então eles decidem atacar o Lorde de Crânio juntos. Usam um feitiço combinado, derrotando rapidamente os Undead mais fracos, enquanto o Lorde de Crânio também sofre dano. Xena aproveita a oportunidade e lança um golpe mortal, fazendo o monstro cair no chão. Antes de morrer, o Lorde de Crânio exige mais poder, o que surpreende Xena, pois o monstro falou. Xena então retira o orbe e sugere terminar a conversa. O monstro revela que, após sua derrota, um portal se abriu e Xena foi enviado 500 anos para o futuro. Shei revela que, depois de Xena limpar a masmorra, ela e os outros personagens de apoio não desapareceram. Eles aguardaram o retorno dos seus mestres, mas o continente foi lançado em caos após um grande incidente. Ela conta que, para lidar com os desastres, o grupo se separou e ela acabou retornando para o Santuário Lunar. Ela está feliz por reencontrar Xena, mas ele confessa que deseja voltar para seu mundo original, o que a entristece. Com o amanhecer, o grupo se prepara para retornar ao santuário. Shei percebe que Yuzuru agora tem 3 caudas, algo que ocorreu após Xena derrotar o Lorde de Crânio. Yuzuru começa a falar, o que surpreende Xena. Ele pede para ela unir suas caudas em uma só para evitar chamar atenção. Yuzuru obedece e pergunta se fez um bom trabalho, o que faz Shei achar ela adorável, permitindo que ela o acaricie. Xena, ainda pensando em Avis e Rashia, decide procurar os dois antes que cheguem à guilda. Avis e Rashia, por sua vez, sentem algo se aproximando e se preparam para a batalha, mas logo percebem que é apenas Xena, o que faz Rashia desmaiar de susto. Enquanto isso, Rion chega ao local da batalha e se pergunta quem teria feito um ataque tão poderoso, lembrando também do golpe que destruiu os Undead. Um soldado chamado Godas a interrompe, mostrando uma lâmina encontrada na ravina. Ele reconhece o emblema de falcão no cabo da espada e demonstra seu poder, sugerindo que apenas um ferreiro Eba, o artesão mais habilidoso entre os altos humanos, poderia ter forjado tal espada. Rion fica surpresa, pois os altos humanos são considerados extintos. Godas admite que não podem ter certeza, mas a pessoa responsável por forjar a espada deve ser forte o suficiente para tratar tal arma como algo descartável. Rion lembra que o ferreiro Eban é dono do Santuário Lunar e sugere visitá-lo. Godas fica intrigado com o que ela faria ao saber que um alto humano ainda está vivo e Rion responde que o desafiaria para um duelo, mas também brinca dizendo que não se importaria de casar com ele. De volta a Xena, Avis exige explicações sobre sua relação com Shei. Ela está feliz por vê-lo, mas Avis insiste em saber o que aconteceu. Xena tenta mentir, dizendo que Shei derrotou o chefe, mas Avis vê que ele está fingindo e o acusa de estar brincando com ele. Xena então confessa que é um alto humano, e Shei confirma que ele é, de fato, seu mestre. Avis, surpreso, pergunta se os altos humanos são tão poderosos quanto as lendas dizem, e Xena revela que é um ferreiro, oferecendo-se para melhorar a lança de Avis com um grande desconto. Avis, no entanto, avisa Xena para não tocar na sua lança. Eventualmente, Rashia acorda e fica chocada ao ver Shei. O grupo continua sua jornada de volta à cidade, e Xena se pergunta se já é hora de se separar de Avis. Avis lembra que a missão de ensinar Rashia a habilidade de purificação foi cumprida, e Xena lhe entrega um cartão de mensagem, pedindo que entre em contato se precisar de algo. Avis, relutante, acaba aceitando, mas Xena insiste em manter a amizade. Ao chegarem ao portão da cidade, Shei sugere que visitem o Santuário Lunar juntos. Dentro, Tiara corre para contar a Shei sobre Xena, mas para sua surpresa, eles já estão juntos. Tiara fica em choque ao saber que Xena é um alto humano e pede desculpas por não tê-lo levado a sério antes. Xena, no entanto, prefere manter tudo casual e se apresenta como um dono de animal de estimação, o que deixa Tiara ainda mais surpresa. Durante o jantar, Xena fica impressionado com a comida que Tiara preparou, que parece ter uma aura ao seu redor. Tiara, surpresa, explica que os ingredientes vêm de monstros e plantas raros e poderosos. Shei comenta que a aura vem apenas da mana ou da energia vital que resta das criaturas. Xena revela que já está acostumado com isso desde seu tempo no jogo. Eles desfrutam da refeição juntos e Xena aprende mais sobre as vidas dos outros personagens de apoio. Tiara, um pouco embriagada, interrompe a conversa,
e Shea a coloca para dormir com um sorriso. Shena segue para o seu quarto, mas acorda no meio da noite e encontra Shea deitada ao seu lado. Nervoso, ele tenta entender o que aconteceu, mas logo percebe que ela está chorando enquanto dorme e chamando seu nome. Shena se desculpa por tê-la deixado para trás. O ponto de trânsito chamado Bion é mencionado, e Tiara explica que a partida será em Na. Eles deixam a guilda, e Tiara pensa que ainda tem bastante tempo para aproveitar juntos. Então, Shea sugere dar um passeio pela cidade e visitar a igreja, o que deixa Tiara animada. Eles passam um tempo agradável, visitando as lojas, e depois seguem para a igreja. Ao chegarem, Shea cumprimenta Rashia, e Tiara se apresenta. Rashia fica surpresa ao saber que Tiara é do Santuário Lunar e, curiosa, pergunta como ela se tornou discípula de Shea. Descobrimos que Rashia é completamente fascinada por Shea. Dentro da igreja, Millie abraça Yuzura e Shena. Rashia compartilha que foi designada para ser a próxima sacerdotisa do templo, e Tiara menciona que são gratos a Shea por tudo. Shea então pergunta sobre Ais, e eles explicam que ele foi verificar a situação com o padre que quase tomou a igreja. Eles também querem entender as intenções de Ais. Shena acha que faz sentido e pede para que entreguem a ele uma pulseira. Ele também fez um colar para Millie, e todos agradecem pela generosidade. Após as despedidas, eles vão até a guilda para pegar o cartão de Tiara, e Celica entrega o item a ela. Shea então sugere que é hora de ir para o Santuário Lunar, e Tiara admite que é estranho levar uma casa consigo, mas Shea considera isso algo natural para ele. Eles seguem para um beco, onde Shea mostra a Tiara um cristal com um feitiço de teletransporte vinculado a ele. Esse feitiço permite que eles voltem para um local registrado, mas o cristal é descartável. Tiara fica surpresa, revelando que o teletransporte é uma magia perdida, mas Shea assegura que pode criar quantos cristais quiser, desde que tenha os ingredientes necessários. Ele a lembra de que é um alto-humano lendário, capaz de fazer isso. O cristal impressiona Tiara, que fica admirada com a magia de teletransporte. Shenia decide que é hora de partir, então usa um comando para armazenar o Santuário Lunar. Em seguida, mostra a ela um colar, revelando que ele é a versão portátil do santuário. Tiara acha isso incrível, e Shenia decide seguir até o local da missão. Ao chegarem, encontram a carreta e são saudados por um aventureiro chamado Gan. Outro aventureiro, chamado Subaki, aparece, e como também aceitaram a missão, irão trabalhar juntos. O mercador anão, Nek, diz que conta com eles para chegar a Bion, e, assim, o grupo inicia a jornada. No castelo, o rei se reúne com seus oficiais e descobre que o Santuário Lunar desapareceu. Ele fica chateado, pois o edifício existia desde antes do período conhecido como dos of Prosperity e ninguém conseguia conquistá-lo, já que foi construído com tecnologia perdida. O rei acredita que o problema vai além dos limites do reino. Eles se perguntam sobre Shea e, de acordo com os relatórios, ela está se dirigindo ao castelo e deve chegar em um dia. A princesa, por sua vez, acredita que tem poucas informações para agir e lembra que Rion ainda não chegou. O rei não tem escolha a não ser concordar com ela. Na carreta, Shenia pensa que seria uma boa oportunidade para conhecer as habilidades de todos. Gan explica que é um samurai de classe A, mas não sabe usar magia. Subaki menciona que é uma lutadora de classe B e pode usar magia de suporte para aumentar sua velocidade. Tiara revela que é uma alquimista recém-ingressa como aventureira, mas também pode usar espada ou arco e realizar magia de cura simples. Shenia então revela que é um samurai, como Gan, mas tem a habilidade de usar um pouco de magia de fogo e relâmpago. Ele também apresenta Yuzura como um monstro, explicando que tem um contrato de domador com ela. Gan fica impressionado por um samurai poder usar magia e acredita que Shenia deve ter passado por um treinamento intenso. Ele também acha raro que alguém seja tão bem quisto por monstros. Subaki se surpreende ao perceber que Shenia não é de Inamoto, já que a maioria dos samurais vem de lá. No reino, a maioria das pessoas escolhe se tornar cavaleiros ou guerreiros, então aqueles que optam por se tornar samurais são vistos como excêntricos. Shenia garante a eles que ser samurai é uma classe maravilhosa, mas Subaki acha que se tornar samurai exige muito esforço, já que, para isso, é necessário treinar tanto como cavaleiro quanto como berserker. Gan explica que Inamoto é uma ilha formada após mudanças tectônicas, e lá existem várias guildas de samurais. Quem deseja ser um guerreiro os admira muito nesse local. Ele menciona os nomes das guildas e Shenia se surpreende ao descobrir que as guildas de 500 anos atrás acabaram se tornando um país. De repente,
a carreta para e um grupo de bandidos aparece. Xenia instrui Uzurra a proteger Neck, e todos se escondem na carreta, preparando-se para lutar. Tiara fica nervosa, pois nunca matou ninguém antes. Os bandidos, por sua vez, acham que tem vantagem e exigem que entreguem Tsubaki para se divertir com ela. Eles continuam provocando-a, o que deixa Xenia furioso. Tiara percebe a aura assassina dele e tenta acalmá-lo, percebendo que precisa agir para neutralizar a situação. Os bandidos, em sua maioria de baixo nível, começam a agir, mas Gen percebe que eles tinham um informante. De repente, uma flecha atinge e mata um bandido escondido, e os outros começam a atacar. Tsubaki usa sua habilidade de aumento de velocidade para derrotar um deles, enquanto Gen corta um bandido com facilidade. Xenia derruba 2 de uma vez, e o líder percebe que não estão lidando com meros aventureiros de rank I. Quando Xenia corta a espada do líder, o bandido fica horrorizado com o olhar furioso de Xenia. O bandido, já derrotado, é interrogado, e Xenia exige que ele revele quem é o informante. Porém, Tiara, preocupada, o segura para acalmá-lo. Tsubaki fica confusa, e Xenia se pergunta o que ela está fazendo. Tiara, por sua vez, percebe que o comportamento de Xenia voltou ao normal, o que a deixa surpresa, já que agiu instintivamente, algo que ela fazia quando era mais nova com ele. O grupo continua sua jornada, e Gen acredita que o ataque dos bandidos se deve ao fato de a carreta estar conectada à igreja. Xenia reflete sobre o que os bandidos estavam realmente procurando. Ao chegarem em Bayon, Neck entrega a todos os certificados de conclusão, após o relatório na guilda. Xenia, então, pergunta para onde Gen e Tsubaki vão a seguir, e eles mencionam que estão indo para Kyumon, esperando se encontrar novamente no futuro. Xenia observa que ainda estão longe de Farne, então sugere que comprem uma carreta própria. Eles vão verificar as opções disponíveis, mas Xenia encontra todas iguais e começa a pensar em modificar uma delas. Tiara, no entanto, se preocupa que ele esteja exagerando. Eles encontram uma que gostam, e o vendedor pergunta se já compraram os cavalos, mencionando que podem precisar de mais de um, já que a carreta é bastante pesada. Xenia, então, pensa em usar Uzurra como último recurso. Nesse momento, ele recebe uma chamada de Shei-ai, que informa que terminou seus negócios no castelo e oferece capturar um monstro para puxar a carreta, dizendo que logo estarão com eles. Chegando no dia seguinte, Shei comenta sobre o tumulto causado pela mudança do santuário, mas diz achar que foi algo positivo, já que está cansada de todos sempre tentando recrutá-la. O grupo segue para uma estalagem, que é bem cara, mas decidem que merecem se dar esse luxo. Yua também relaxa, e todos fazem uma refeição juntos. Tiara, antes de dormir, quer tomar um banho, e Yua pede para acompanhá-la. Quando entram no banho, Xenia os ouve brincando e, incomodado, se afasta, distraindo-se olhando pela janela. Enquanto isso, Shei encontra uma enorme besta e chega ao local na manhã seguinte, quando o grupo vai encontrá-la. Yua percebe algo à frente e logo vemos que Shei domou um enorme lobo de jade. Xenia observa que se trata de um monstro único, o que deixa Tiara surpresa, mas o lobo logo se afeiçoa a ela. Xenia se pergunta por que Shei escolheu esse monstro, e ela explica que precisava ser uma criatura da classe sagrada para servi-la. Ele acha o tamanho dela exagerado, mas Shei já esperava essa reação e revela que o lobo pode encolher sua forma. Shei parece ficar triste e se pergunta se fez algo errado, mas Xenia rapidamente a tranquiliza, dizendo que está feliz com a escolha. Yua consegue se comunicar com o lobo e revela que ele se chama Shimmer. O grupo segue para Farne, e não podem evitar atrair olhares devido à presença imponente do lobo. As modificações na carruagem feitas por Xenia deixam a viagem confortável, e até Shei nota que ele consegue agora até puxar uma carruagem real. Yua continua conversando com Shimmer enquanto ele corre, e descobrimos que, quando jovem, ele e sua mãe governavam a Montanha Sagrada, mas sua mãe foi derrotada por um aventureiro, e apenas ele sobreviveu, fugindo o mais rápido que pôde. Ele foi salvo por um elfo, que por coincidência era Tiara. Ela se lembra de ter resgatado um filhote de cachorro há 100 anos e fica chocada ao perceber que é o mesmo lobo. Shei se oferece para transferir sua honra para Tiara, e eles fazem uma pausa para formalizar o contrato. Ela fica exausta após o processo, e o grupo decide descansar durante a noite. Xenia pergunta sobre as intenções de Shei, e ela menciona que quer que Shimmer proteja Tiara, já que nem sempre poderá estar por perto. No dia seguinte, enquanto se aproximam da floresta, o grupo é recebido por 2 grandes bestas. Xenia percebe que são de nível elevado e Shei explica que enviou uma mensagem para Gerard,
então esses dois provavelmente foram enviados por ele para encontrá-los. Eles se oferecem para guiá-los até o primeiro rei, e Xenia organiza a carruagem, seguindo-os. Chegando a uma grande mansão, o grupo é levado até Gerard, que fica surpreso ao ver seu mestre após tantos anos. Ele presta suas homenagens, apresentando sua atual gangue, o Rei Lobo e sua filha Curi, mas Xenia interrompe, pedindo para ele parar de chamá-lo de mestre, explicando que ele estava fazendo isso para deixar todos confortáveis, já que os altos humanos são vistos como lendas. Em um flashback, vemos Xenia e Gerard cercados por um número imenso de monstros. Gerard revela que matou milhares deles, mas Xenia responde que a luta ainda não havia terminado e se prepara para enfrentar os inimigos, enquanto pede para Gerard tomar cuidado com suas costas. Voltando ao presente, eles discutem como conseguiram sobreviver àquela batalha. Gerard perdeu a conta de quantos monstros matou, e menciona que o mundo mudou desde então. Xenia sabia que Gerard havia fundado uma nação, então percebeu que Xenia já lhe havia contado tudo. Ela explicou que queria que ele soubesse a verdade, pois sabia que Gerard poderia exagerar a história. Depois disso, ela deixou a conversa para mais tarde, e Gerard perguntou a Xenia por que ele havia desaparecido por 500 anos. Xenia então contou tudo o que havia acontecido, mas mencionou que as coisas não foram tão ruins quanto pareceram. Gerard viu aquilo como uma grande oportunidade e revelou que sua vida estava chegando ao fim, acreditando que tinha apenas alguns meses restantes, pois sua saúde estava se deteriorando. Ele achava que Deus havia ouvido suas preces ao ver que Xenia havia retornado, e, por isso, desafiou-o para um duelo, querendo lutar contra seu mestre antes de morrer, pois acreditava que Xenia era o guerreiro mais forte do mundo. Xenia logo percebeu que Gerard desejava morrer em batalha, então aceitou o desafio, mas perguntou a Gerard se o Wolfgang estava ciente disso. Gerard explicou que todos sabiam de sua condição e que ele contaria ao grupo sobre o duelo. Ele comentou que seus companheiros também estavam envelhecendo e que compreendiam sua situação. Gerard acreditava que o Wolfgang era um líder capaz e que a nação prosperaria após sua morte. Xenia perguntou se ele tinha algum arrependimento, mas Gerard respondeu que não. No entanto, ele não queria morrer antes de ter um duelo com seu mestre. Naquela noite, Gerard contou a seus companheiros que havia encontrado o lugar onde queria morrer e falou sobre o duelo, dizendo que ele aconteceria em uma semana. Gerard estava confiante, sentindo que finalmente chegará o momento e explicando que seu desejo estava prestes a ser cumprido. Curi perguntou por que todos estavam tão calmos, pois não queria que ele morresse. Gerard, então, explicou que já havia vivido uma longa vida e estava preparado para esse momento, esperando que a batalha que se aproximava fosse a maior de sua vida, pedindo para que todos assistissem. Xenia ficou pensativo, parecendo triste, e Yua perguntou se algo estava lhe incomodando, mas ele respondeu que estava bem. Gerard relembrou o momento em que Xenia desapareceu, dizendo que se sentiu cheio de arrependimento, pois pensava que seu desejo jamais se realizaria. Ele ficou aliviado com o retorno de Xenia, pois agora poderia finalmente ter a morte que sempre quis. Os dias passaram, e Xenia percebeu que o equipamento de Gerard estava em péssimo estado. Decidiu então repará-lo, mostrando-lhe o equipamento consertado e garantindo que ele poderia lutar sem se preocupar com isso. Gerard agradeceu a Xenia, sentindo que sua luta estava prestes a começar. Ele perguntou a Xenia se ele pretendia deixar Xenia para voltar ao seu mundo, e Xenia explicou que, sim, ele queria voltar para casa, mas desejava que todos ficassem felizes com sua partida. No dia seguinte, o grupo seguiu para a floresta, e Gerard estava empolgado, acreditando que aquele seria o melhor dia para um duelo. Os outros decidiram assistir ao combate de um ponto elevado, e Xenia prometeu proteger todos de ataques errantes para que Xenia e Gerard pudessem se concentrar na luta. Gerard disse ao Wolfgang para cuidar da nação e garantiu que seria um bom rei, expressando sua gratidão por tudo o que aprendeu com ele. Curi também fez uma promessa, dizendo que ficaria mais forte para se tornar uma guerreira da qual Gerard pudesse se orgulhar. O duelo começou, e a batalha entre Xenia e Gerard foi tão intensa que gerou uma explosão, destruindo tudo ao redor. Gerard conseguiu acompanhar Xenia durante a luta, e seus companheiros ficaram impressionados, percebendo que ele era mais forte do que imaginavam, já que conseguiu se manter no combate de igual para igual. Gerard conseguiu igualar a força de um alto-humano, mas Xenia acredita que ainda estão apenas começando, sabendo que ambos não liberaram todo o seu poder. Tiara se pergunta se Xenia também seria tão forte quanto eles, e Xenia admite que teria dificuldades contra Gerard. Tiara então percebe que Xenia também possui uma grande força. Gerard menciona que desenvolveu novas técnicas para derrotar Xenia,
mas nenhuma delas está funcionando. Xenia pede que ele pare de segurar o seu poder, e Gerard então decide usar sua força total. Ele se transforma em um lobisomem, lembrando-se de que Xenia havia prometido não usar o título que conquistou ao derrotar o chefe final, pois acreditava que isso seria injusto. Gerard sabe que Xenia poderia terminar a luta imediatamente, pois ele é muito mais forte, mas ainda assim deseja lutar com todo o seu poder. Xenia tenta atacar com magia, mas Gerard desaparece de repente e contra-ataca, empurrando Xenia para trás. Ele então libera sua técnica final, disparando um potente raio que destrói tudo em seu caminho. No entanto, Xenia consegue bloquear o ataque e percebe que Gerard está bem atrás dele. Ele luta para se defender enquanto Gerard continua a atacá-lo de forma implacável. Xenia pula para longe, percebendo que Gerard está colocando tudo em risco para derrotá-lo. Decidido a lutar com seriedade, Xenia também libera sua técnica final, e os dois liberam uma enorme quantidade de energia, resultando em um impacto gigantesco. Xenia sente que a luta está prestes a chegar ao fim. Gerard consegue quebrar a espada de Xenia e, ao perceber uma abertura, se prepara para o golpe final. Ele realiza o ataque, mas Xenia nota que está sem forças e começa a tossir sangue, transformando-se de volta em sua forma humana. Ele sabe que seu tempo chegou e admite a derrota. Gerard revela que treinou durante 500 anos para esse momento e fica feliz por finalmente poder lutar com Xenia. No entanto, ele sabe que Xenia ainda estava segurando seu poder e pede que ele mostre sua verdadeira força. Xenia, então, libera toda sua aura, criando um enorme pilar de luz. Gerard, emocionado, sorri, feliz por finalmente poder presenciar todo o poder de Xenia. Depois da batalha, Xenia retorna para os outros, e Gerard explica que foi capaz de alcançar o nível de alto humano porque derrotou um inimigo formidável. Curri lamenta a morte de Gerard, mas seus companheiros observam que ele faleceu feliz, então ela entende que não deve chorar por ele, pois morreu sem arrependimentos. Todos participam do funeral de Gerard e prestam suas homenagens, mas Xenia parece estar triste. Naquela noite, Xenia percebe que ele está deprimido e, ao vê-lo, o abraça, dizendo que faria qualquer coisa para ajudá-lo. Xenia explica que deu a Gerard a luta que ele sempre quis, mas está triste porque perdeu um amigo. Ele começa a chorar, e Xenia o conforta, dizendo que está tudo bem, pois ele cumpriu seu dever e pode chorar o quanto precisar. No dia seguinte, o grupo segue para a cidade, e Xenia observa as orelhas de animal de algumas pessoas, perguntando por que elas as têm. Xenia explica que os elfos tentam se misturar, pois se destacam facilmente. Ela então pergunta o que ele acha, e Xenia diz que ela está bem assim, o que surpreende Tiara, que nota como seu mestre está se comportando de maneira diferente. Eles estão ali para encontrar Z, um dos antigos companheiros de Xenia, que também esteve no funeral de Gerard, representando seu país. O grupo vai até o local onde os representantes estão hospedados, e Xenia se pergunta se Z também se tornou um rei, como Gerard. Xenia explica que Z foi o primeiro imperador do Império Dragão, mas acabou se aposentando. Quando Z é trazido até eles, ele imediatamente se curva diante de Xenia, jurando servi-lo novamente. Xenia pede que ele relaxe e menciona que as coisas mudaram. Depois de um chá, Z pergunta a Xenia quais são seus próximos planos, e Xenia explica que ele está indo ao Palácio Sagrado para continuar suas pesquisas. Z pede para acompanhá-lo, mas primeiro precisa voltar ao seu país. Eles decidem manter contato por telepatia. Ao se despedir, Xenia devolve a arma antiga de Z, que fica surpreso ao ver que ela está ainda mais forte do que antes. Xenia explica que aprimorou seu controle de mana ao consertar o equipamento de Gerard, o que o permitiu tornar a arma 5 vezes mais poderosa. Z fica maravilhado com o crescimento rápido das habilidades de Xenia, e Curri também não consegue acreditar. O grupo visita a guilda de aventureiros, e Xenia decide subir de nível, então aceita uma missão de eliminar goblins. Curri pede para acompanhar, e eles vão até a floresta, onde facilmente derrotam um goblin cada. Xenia entrega a missão e o atendente da guilda menciona que há uma mensagem para ele. A mensagem vem do mestre da guilda, Barlu, e parece que Xenia está sendo convocado pelo palácio. Tiara se pergunta o que o palácio quer com ele, e Xenia se lembra do incidente com a espada do rosto de caveira, o que o faz entrar em pânico. Ele vai até Wolfgang antes de partir e lhe entrega as manoplas de Gerard. Wolfgang percebe que elas foram danificadas na luta, mas Xenia menciona que foi ele quem as criou, então consertá-las não foi um problema. Wolfgang experimenta as manoplas e fica impressionado com o poder delas. Xenia lhe diz que é ele quem deve decidir o que fazer com elas,
e depois se despedem. Xenia se prepara para teleportar, já que viajar com a carruagem seria muito lento. Eles retornam ao local do antigo Santuário da Lua, e Xenia percebe que estão sendo observados. Xenia acha que o reino deve estar esperando que o Santuário da Lua reapareça, mas começa a se preocupar se Xenia desaparecerá novamente. Xenia encontra Barlu na guilda, que apresenta um mago chamado Arod, especialista em avaliar gemas para a guilda. Xenia se pergunta por que o palácio o convocou, mas Arod de repente pergunta se ele sabe sobre a espada que voou até o palácio e caiu no quarto da princesa. Xenia fica chocado ao ouvir isso, e Arod explica que a espada é comparável a um tesouro real. Ele também menciona a gema que Xenia deixou para trás, vinda da espada do rosto de caveira, dizendo que a mana da gema combinava com a da espada. Assim, eles concluíram que Xenia estava por trás do incidente, mas Barlu menciona. Como Xenia possui uma carta de recomendação do Santuário da Lua, ele não enfrenta problemas, mas é informado de que foi a princesa Rion quem o convocou à noite. Ele compartilha a situação com os outros, e Xenia especula que o reino pode estar tentando recrutá-lo ou até arranjar um casamento com o nobre. Xenia, então, se pergunta o que deveria fazer e Xia sugere que finja estar noivo dela ou de Tiara. Yuzu, de forma surpreendente, também quer ser sua noiva, o que deixa Xenia em pânico, especialmente porque ela é muito jovem. No dia seguinte, Xenia visita o castelo, sendo escoltado por deuses. Ele nota que Godas está no nível 188 e se pergunta se ele é o cavaleiro mais forte do reino. Xenia é levado até o quarto da princesa, onde encontra Rion. Ela, curiosa, lhe mostra a espada do crânio e pergunta sobre ela. Xenia, sem revelar tudo, menciona que até quebrou sua própria arma ao lutar contra a espada. Rion então o chama de diferente, destacando que aventureiros com habilidades excepcionais costumam ser convocados, mas muitos usam isso como oportunidade para assassinatos. Ela acredita que Xenia está seguro, mas ele responde que ela não tem provas disso. Rion explica que tem uma habilidade de intuição e decide ir direto ao ponto. Quer lutar com ele. Deus, que a acompanha, questiona a decisão, lembrando-a de seu status de princesa. No entanto, Rion insiste, pois deseja testar as habilidades de Xenia. A luta começa, e as armas de ambos colidem. Rion tenta chutar Xenia, mas ele escapa e percebe que ela é uma lutadora habilidosa. Xenia ajusta suas estatísticas para que possam lutar em pé de igualdade. Ele parte para o ataque, confiando em sua força física, mas ela o desafia a usar suas habilidades. Quando ele o faz, Rion surpreende Xenia ao conseguir copiar suas técnicas, evidenciando que suas habilidades são muito semelhantes. Xenia, impressionado com sua força, tenta derrubá-la, mas ela responde com um golpe poderoso que quebra o chão. Xenia se dá conta de quão forte ela é, e eles continuam lutando. No fim, Rion pede que ele se una a ela, dizendo que o reino precisa dele. No entanto, Xenia recusa, preferindo a vida de aventureiro. Rion, então, pergunta sobre a espada Skullface e Xenia explica que a espada chegou até ela por acidente, sem intenções de pedir seu casamento. Deus avisa que há pessoas usando o incidente como desculpa para prender Xenia e forçá-lo a servir o rei. Rion sugere tratá-lo como um tributo, para evitar maiores problemas, e se oferece para pagar por ele, sabendo que ele é valioso. No entanto, Xenia recusa o dinheiro, preferindo, ao invés disso, acesso à biblioteca mágica, já que a informação é mais valiosa para ele. Ela aceita e, ao retornar para a sala de teletransporte, percebe que os guardas foram nocauteados. Rion e Xenia seguem para investigar e encontram um padre, Geral, que está sendo controlado. Godas tenta impedi-lo, mas Rion e Xenia desaparecem de repente. Eles se encontram nas ruínas de uma cidade sagrada, e Rion fica perplexa ao perceber que o padre enlouqueceu. Ela revela que não pode usar telepatia porque não tem uma equipe e, então, Xenia decide contatar Shai. Ele explica a situação, mencionando que alguém estava controlando Geral, e Shai, com seu conhecimento sobre habilidades de controle mental, suspeita de um demônio. Ela acredita que o demônio envolvido é de uma classe alta, provavelmente com nível acima de 300. Tiara também está ciente da ameaça dos demônios, que podem se disfarçar de outros monstros, tornando a situação ainda mais perigosa. Xenia, temendo chamar atenção, decide não usar teletransporte e instrui Xenia a encontrá-lo em uma cidade chamada Valmer. Ela concorda em ajudar e segue com Tiara. Durante o caminho, Xenia revela que um demônio está por trás do incidente, e Tiara confirma que se trata de um monstro perigoso.
Eles chegam à masmorra onde o demônio foi aprisionado, e Shea usa sua magia para derrotar os guardas e libertar geral. Quando ela tenta dissipar a magia, um demônio chamado Magno aparece. Ele tenta atacá-la, mas ela o derrota facilmente, esclarecendo sua missão de proteger geral, que estava sendo controlado. Magno, antes de morrer, oferece a Shea uma proposta, dizendo que o mundo está em caos e que a Era do Homem está chegando ao fim. Ela recusa sua oferta de se juntar a ele e o mata em seguida. Depois disso, Shea explica que os demônios estavam por trás da manipulação e que geral não era culpado. O rei perdoa geral, e o segredo sobre o incidente é mantido para evitar o pânico. Rion e Shenia, depois de resolverem o problema, continuam sua jornada. Eles chegam a Valmer, onde os monstros conhecidos como Inundação estão prestes a atacar. Shenia decide ajudar na defesa da cidade, e, com a ajuda de Shea e Tiara, eles se preparam para a batalha. Durante o confronto, Shenia percebe que os monstros estão sendo liderados por um demônio, mas ele consegue derrotá-lo após um combate intenso. Depois da batalha, a cidade agradece ao grupo, mas Shenia se sente incomodado com algo que Shea escondeu dele. Ele questiona Shea sobre os assassinos de jogadores, mas ela pede desculpas, explicando que não queria que ele se tornasse obcecado com eles. Shenia a perdoa, e ela, em um momento de vulnerabilidade, beija-o, confessando que o ama e não quer perdê-lo. Eles retornam ao banquete, enquanto Shenia começa a refletir sobre os mistérios que ainda existem no mundo e os jogadores que permanecem no jogo, agora com a determinação de encontrá-los e descobrir as respostas que tanto busca. Se você gostou do vídeo, já deixe seu curtir para ajudar o canal e até a próxima.